Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação dada da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Nossas boas-vindas iniciais ao desembargador Saraiva, que retorna após período de licença. Iniciando os processos da pauta. O primeiro, pela ordem, ação rescisória 080 6455-18. Em como autor, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, e da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Está em mesa, desembargador? Tem pedido de sustentação oral feito pela doutora Rossana Dalo de Oliveira Fonseca, advogada da autora. Doutora Rossana está em processo de videoconferência. Senhor presidente? Pois não. É só para pedir o registro do segundo processo, eu estou tirando de mesa. É a revisão criminal 011-32-283. Exatamente. Avisar o doutor Paulo Leão que o processo não vai estar em mesa. Doutora Rossana, com a palavra para a sua sustentação oral. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, senhores e senhoras desembargadoras, senhores advogados, Ministério Público e partes servidores presentes. Essa ação civil, essa ação rescisória, na verdade, todas as vezes em que se vê uma ação rescisória, a primeira impressão talvez é que se trate de um processo que tende trata-se, né, de um sucedâneo recursal, mas não é o caso nessa ação, definitivamente não é o caso. Trata-se de uma ação civil, de uma ação rescisória que visa a rescindir um acórdão proferido numa ação civil pública julgada aí nesse tribunal. Uma ação civil pública proposta pela Assobrae, uma associação brasileira, Ação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica, propôs uma ação contra a COSERN, tentando, à época, anular duas portarias do DENAI. Essas portarias, elas aplicavam aumentos nas contas de energia elétrica. São portarias do ano de 86. Essa ação civil pública foi proposta já no ano de 2005, portanto, 18 anos depois. À época, aí no tribunal, o tribunal entendeu que a prescrição dessa ação deveria se aplicar à prescrição vintenária. E essa decisão baseou-se em dois precedentes. Precedentes esses do STJ, porém, excelências, esses precedentes, eles eram de recursos de ações individuais propostas por empresas e não se tratava de ação civil pública. Nesse caso, nós defendemos, a COSERN defende que a prescrição a ser aplicada deve ser a prescrição quinquenal, aquela disposta na lei de ação popular. Como a lei de ação civil pública não traz deliberação sobre isso, não traz um mandamento sobre isso, já há precedente do STJ, inclusive em julgamento proferido pela Corte Especial, de que no caso de ação civil pública aplica-se a prescrição quinquenal prevista na lei de ação popular, não tendo sido o caso dos autos. Um outro fundamento utilizado pela COSERN nessa ação rescisória trata-se da questão relativa à legitimidade. A Constituição Federal determina que as associações, elas podem e devem representar os seus associados nas ações propostas por elas. Todavia, essa representação deve se dar por meio de autorização expressa, com listinha assinada por todos aqueles que autorizarem o ingresso da ação. Não foi o caso dos autos. Essa autorização, inclusive, ela deve estar inserida na origem, no processo de conhecimento, não podendo ser feito depois de liquidação de sentença, muito menos
não pode ser considerada aquela prevista nos estatutos das associações. Portanto, é necessário que os associados estejam ali expressamente autorizando o ingresso da ação. Esse entendimento constitucional, inclusive, foi firmado e reafirmado pelo STF em julgado num recurso especial, num recurso extraordinário, com repercussão geral, inclusive, julgamento ainda que recente, mas que só reafirmou um mandamento constitucional do ano de 88, do artigo 5º. Então, nesse caso específico, a ASSOBRAE não se desincumbiu da sua obrigação de demonstrar a autorização expressa dos seus associados. Por fim, esses dois fundamentos aqui apresentados tratam-se de matérias de ordem pública, podendo ser tratados a qualquer tempo, inclusive vistos de ofício pelos magistrados e também em sede de ação rescisória. Então, a ação rescisória pede que a decisão proferida pelo tribunal em recurso de apelação seja revista e rescindida para que o pedido da rescisória seja julgado procedente. Muito obrigada a todos. O relator? Já está disponibilizado, né? Já está votado aí por Vem maioria, a discordância, né, do desembargador Cláudio Santos. O desembargador Cláudio gostaria de fazer alguma consideração? Não, Excelência, eu estou entendendo que a razão para a procedência da ação e, portanto, com a argumentação exposta na inicial, eu faço as razões do meu voto. Então, proclamo o resultado por maioria. Julgou improcedente a rescisória, vencido o desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, se me permite, pela ordem. Pois não. Apenas para informar que o processo número 8 da nossa pauta é um agravo interno da minha relatoria, não está em mesa, Excelência. Eu trarei na próxima sessão. O 8, agravo interno, embargo de declaração. 080, pedido de discussão oral feito pelo doutor Alessandro Barbosa de Menezes. Isso. O 2 também não, né? O 2 também não. O 8º e o 2. Doutor Alessandro, ciente que o processo não está em mesa. Retirando meu voto. O seguinte, temos a revisão criminal 080332549. Desembargador desembargador Gilson é o relator, desembargador Cornélio revisor. A pedido de sustentação oral feito pelo doutor Flaviano da Gama Fernandes. Está presente, doutor Flaviano? Sim, desembargador amigo. Conferência. Doutor Flaviano, com a palavra. Sim, senhor desembargador presidente, Amilcar Maia, desembargador Gilson Barbosa, o relator deste processo, e mais desembargadores, colegas advogados, membros do Ministério Público, serventuários, demais presentes, nossos cordiais cumprimentos. Essa revisão, senhores desembargadores, ela é bem peculiar, porque ela fatia um pouco as questões processuais que não foram observadas no juízo de origem. É uma sentença que houve uma condenação que transitou em julgado, onde o advogado não apelou para o tribunal. Então, a decisão de primeiro grau, ela reinou e reina até a presente data, quando aqui nós interpomos essa revisão, buscando não revalorização de provas, mas sim a discussão processual de vários aspectos processuais que não foram observados e, na verdade, foram ignorados pelo juízo de piso, ensejando, assim, desde a nulidade do próprio processo, do seu retorno à devida instrução processual, até mesmo quando da fixação da pena. O crime aqui, em questão, trata-se de uma apropriação indébita. Essa apropriação indébita, o acusado, o caso é a revisionante, que é a Ellen Pimenta, ela foi condenada a pena de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, em regime semiaberto,
primária, bons antecedentes, vida pregressa imaculada, 1 ano e 6 meses, em regime semiaberto. Não teve conversão em pena alternativa, não teve aplicação do subsídio à pena. 1 ano e 6 meses. Pois bem, avançando, nós temos algumas nulidades a ser debatida e enfrentada por esta egresso tribunal. Primeiro, a revisionante não foi citada na ação penal. Ela não foi citada. É verdade que foram diligenciados alguns endereços e ela não foi encontrada. O Ministério Público apresentou outros endereços que foram ignorados pelo juízo de piso, que determinou a citação da revisionada por edital, e logo após, mesmo com o advogado habilitado nos autos, determinou que a Defensoria Pública realizasse a sua resposta à acusação. Nada contra a Defensoria Pública, que são um órgão muito empenhado, muito capaz e vem mostrando um excepcional trabalho na seara criminal. Mas é por óbvio que a defesa fica prejudicada, porque não pôde, naquele momento da resposta à acusação, juntar as testemunhas devidas, requerer as diligências que devia ter requerido, ou seja, a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública, que estava alheio ao contato, ou por óbvio, da revisionada, e de forma simplória ali se iniciou, de fato, a marcha processual. Quando foi marcada a audiência de instrução, senhores desembargadores, pasmem, a revisionada foi intimada exatamente no endereço dado pelo Ministério Público, ignorado pelo juízo de piso, para comparecer na audiência de instrução. Ou seja, comprovando que existia sim endereço nos autos que ela podia ser alcançada para ser citada. E isso foi ignorado. Por isso que um dos nossos pleitos é exatamente a nulidade da citação, o retorno da ação para a fase ainda de citação, dando oportunidade da revisionada apresentar a sua resposta à acusação e assim evoluir a sua defesa dentro do seu exercício pleno, garantido constitucionalmente. Avançando, outro ponto que traz essa revisão é o ponto com relação à substituição da pena por restritivas de direito. Foi negado este direito, senhores desembargadores, de forma até de bis e idem, porque a juíza sentenciante entendeu que não poderia converter essa pena de 1 ano e 6 meses em restritiva de direito, porque dentro das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, uma de 8, teria sido valorada negativamente, que seriam as consequências do crime, que vamos chegar já nesse ponto. Porém, o artigo 44 do Código Penal, senhores desembargadores, é de conhecimento óbvio de todos, eu vou ler aqui só o inciso 3º, ele traz os requisitos objetivos para a concessão da substituição da pena restritiva para a pena restritiva de direito. E especificamente, no inciso 3º diz, o caput, as penas restritivas de direito serão autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, é o caso, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, é o caso, qualquer pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Aí não é o caso, mas aí fica excluída essa parte. O réu não for reincidente em crime doloso. Terceiro ponto que se enquadra. Perfeito. E o item 3, o inciso 3 diz, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Vamos retroceder aqui um pouco. A única circunstância judicial, desembargadores, analisada de forma até então negativa, por as consequências do crime, que não está elencada no inciso 3º do artigo 44 do Código Penal. Ou seja, a revisionada faz o perfil completo
preenche os requisitos por inteiro do artigo 44, que prevê essa substituição. E por que não substituiu? Segundo a sentença de piso, porque as consequências do crime foram negativadas. Ora, mas essa consequência do crime não está previsto como obstáculo dentro do inciso 3º do artigo 44. E por que não? Situação processual posta a este pleno para discussão, reanálise e reforma por inteira justiça de aplicação da lei. O que a defesa pede aqui é a aplicação da lei e não extravasar a previsão legal. Foi isso que a sentença fez. Ela extravasou, ela foi além do que prevê o artigo 44, negativando essa possibilidade, simplesmente utilizando um item não previsto, não exigido, na verdade, pelo artigo 44. E ainda fixou, excelências, o regime semiaberto, alegando que existia uma circunstância judicial desfavorável, que seria as consequências do crime. Uma de 8. Seria razoável? É razoável. A defesa entende que ofende o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Uma pena de 1 ano e 6 meses de um crime sem violência, sem grave ameaça, onde a revisionada possui uma vida pregressa imaculada, impor a ela o regime mais severo do que o previsto em lei, que seria o regime aberto. E sobre, excelências, as consequências do crime, que foi o único fundamento posto como inidôneo, desvalorado, desfavorável, dentro do artigo 59, único. A defesa ainda enfrenta o argumento utilizado. E, às vezes, até nós encontramos decisões dos tribunais dizendo que a dosimetria não poderia ser valorada, mas cada caso é um caso. Eu entendo que a dosimetria em sede revisional não pode ser discutida, na verdade, quando você vai discutir mérito em cima da fundamentação aplicada na dosimetria. Mas quando você discute uma questão processual de inerência ao próprio tipo penal, é sim possível ser discutido em sede de revisão criminal. E nesse caso específico, a fundamentação colocada na sentença foi, abre aspas, desfavorável, porque permaneceu com o carro por mais de 8 meses, causando prejuízos à vítima. A defesa não está entrando nesse mérito. Se ela entrou ou não, ficou ou não com 8 meses, se ela causou ou não prejuízo à vítima. Essa fundamentação está cristalizada. E a defesa deixa ela cristalizada. Porque a defesa interpreta, para dar uma nova definição jurídica a esta fundamentação posta, que está cristalizada, é que esta fundamentação é inerente ao próprio tipo na medida em que a apropriação indébita, por consequência lógica, causa um determinado prejuízo à vítima, que ficou sem o seu objeto por determinado tempo. A apropriação indébita é exatamente isso, você ficar com o objeto por determinado tempo, fora do alcance do suposto proprietário. Então foi isso que ocorreu. Se existisse ou não de prejuízo, é óbvio que se o proprietário tiver uma distância desse bem, ele vai ter certo prejuízo. Então, essa fundamentação posta que a defesa não questiona o mérito fático dela, o mérito fático dela está cristalizado. A defesa discute que esta argumentação é inerente ao próprio tipo penal. O que deve, por via de regra, por decisões já consolidadas no STJ, aqui mesmo na Câmara Criminal, quando a fundamentação é inerente ao próprio tipo, ela deve ser neutralizada. E desta forma, excelência, nós pedimos também, nesta revisão, a reversão desta negatividade desta circunstância, deixando ela neutra, para assim ser aplicada, ser reduzida a pena para o mínimo legal, com os efeitos, com os reflexos processuais penais da aplicação da pena devida, e aqui já posta durante essa sustentação. Então, assim, senhores desembargadores, finalizando, nós entendemos, resumindo, pela procedência da revisão, em escala dos pedidos, pela nulidade da sentença e seu retorno à origem, para que ela possa ser devidamente citada e defendida, efetivamente, pelo advogado habilitado, pelo advogado escolhido por ela, que ela não teve essa opção.
sendo superada esta tese, Excelência, que seja reduzida a pena dela para o mínimo legal, à vista a reversão das consequências do crime, independentemente desta reversão ou não, a substituição da pena ou subsídio da pena também se aplica por ela preencher, sim, os requisitos legais para tanto. Além do mais, a aplicação do regime aberto e não semiaberto, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É assim que pede a defesa, Excelências. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, o meu voto foi previamente, como sempre o faço, distribuído com os senhores. Peço-lhes desculpa não ler novamente, para não ficar tão cansativo. Todos tiveram acesso e creio que tiveram interpretação bem melhor do que a minha, que é limitada. Mas eu digo no final do meu voto o seguinte, assim é que, levando-se em consideração que lhe foi imposta uma sanção de 1 ano e 6 meses de reclusão, a primariedade da ré e a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, deve ser estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, letra C do Código Penal. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e procedência parcial do pleito revisional, tão somente para fixar o regime aberto para cumprimento inicial da pena imposta, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. Eis o meu voto, senhores. O revisor, alguma observação? Desembargador Cornélio. Não, eu acompanho o relator. Verificando aqui, os demais estão acompanhando, só que não... Desembargador Glauber, seu voto não está constando aqui. Registrei, senhor presidente, divergindo, senhor presidente, ao relator, porque a circunstância judicial que foi negativada permanece, né? Isso não foi alterado nessa parte. Somente o regime. E o STJ tem admitido regime mais gravoso quando, na dosimetria da pena, tem se negativado uma circunstância judicial, senhor presidente. Então, eu estou pedindo vênia ao relator divergindo. Divergindo. Desembargador Cláudio, por não? Senhor presidente, nos casos como tais, acredito que pela posição do desembargador Glauber e também pela posição do excelentíssimo desembargador relator, há uma certa dispersão de votos e eu estou votando pela anulação do processo para que realmente a pessoa seja citada. Trata-se de um caso de uma apropriação indébita, segundo consta, entre duas pessoas físicas e que houve demora na devolução do carro, segundo consta. Esse é o fato. Não havia o ânimo absolutamente de se apropriar da coisa, pelo que se infere dos documentos acostados com a inicial da revisão. De maneiras que eu não vejo como haver um advogado credenciado nos autos e a ação ir para a defensoria, por mais que a defensoria tenha absolutamente exercitado um bom trabalho, exercido as suas atribuições de forma plena. O fato é tão pequeno, tão controverso para merecer essa reprimenda do Estado juiz de 1 ano e tanto, mais semiaberto, né? Eu realmente me deparo com uma situação, para mim, inusitada neste tribunal, relativamente aos efeitos dessa condenação e ao próprio processo penal, que deve obedecer todos os requisitos do devido processo legal constitucional. De formas que, pedindo vênia ao relator, eu não estou absolutamente absolvendo, nem eu estou acompanhando, mas sim anulando o processo desde o início para que a pessoa, o cidadão, possa exercer plenamente esse tão decantado direito de ampla defesa. É como voto, senhor presidente. Ok. Então, vencidos o desembargador Glauber e o desembargador Cláudio. O desembargador Glauber que negava provimento à rescisória, mantendo inalterada, e o desembargador Cláudio que dava provimento para anular, não é isso? Já procedendo para anular o processo.
O seguinte, temos a ação rescisória 000-298272, tem de autoria financeira Alfa, Crédito, Financiamento e Investimentos, é da relatoria do desembargador Saraiva. Aliás, desculpe, suspeição alegada, já afirmada pelo desembargador Saraiva, relatoria do desembargador Gils também. Tal processo está em mesa, desembargador? Em mesa. Está em mesa. Tem pedido de sustentação oral feito pela doutora Viviane Siqueira de Rodrigues, advogado da autora, doutor Paulo Tasso Ferreira Fernandes, advogado dos réus, Ezequias Pegado Cortez, e doutor Alexandre, advogado do réu Serasa S.A. Estão todos por videoconferência. Passa a palavra à doutora Viviane. Cumprimento os membros do tribunal, registrando que é um prazer ter a palavra frente a Vossas Excelências nesta manhã. Saúdo também os meus colegas advogados, membro do Ministério Público e os servidores, e vou aproveitar meu tempo tentando ser breve. O caso que está sob julgamento agora é uma ação rescisória que versa sobre um caso que é um ponto fora da curva, como eu tive a oportunidade de pontuar para alguns de Vossas Excelências com quem eu consegui despachar. É uma condenação bastante teratológica e é por isso que ela é atacada por esta rescisória. A sentença rescindente, Excelências, ela foi proferida em 2001, transitou em julgado em 2011, então estamos aqui em 2023, com uma condenação que é muito relevante, numa ação indenizatória promovida pelo senhor Ezequias, e Época Agroindustrial, uma sociedade da qual ele fazia parte, que alegaram terem sofrido dano moral, e friso isso, exclusivamente dano moral, não estamos falando de danos materiais, não há lucros cessantes, nem danos emergentes versados na causa de origem. Então, dano moral por conta de uma negativação indevida, na verdade 3 negativações indevidas, 2 de Serasa e uma de SPC. Então, negativação indevida poderia ser um caso muito simples, né, Excelências? Mas ele foi resolvido de forma muito distante do tradicional. Dentro desse quadro fático, a sentença rescindenda aplicou contra a minha cliente, a financeira Alfa e os corréus, uma indenização de R$678 mil na época. Então, lembrando, estamos falando do ano de 2001, R$678 mil de valor histórico. Já naquela ocasião era um valor muito relevante, para hoje esse valor está mesmo muito expressivo e para além do razoável para a situação fática colocada. Naquela ocasião, Excelências, a apelação infelizmente não foi conhecida por um problema de deserção, mas é óbvio que isso não impede o conhecimento da ação rescisória, porque basta que haja uma sentença de mérito transitada em julgado com violações frontais à norma jurídica, e isso está presente, como a ação rescisória demonstrou. Eu vou procurar aqui sintetizar, para que a demanda tenha procedência. Então, o não conhecimento de apelação, o problema de deserção ou qualquer razão de não conhecimento dos demais recursos que foram interpostos contra a sentença não tem relevância aqui. E por isso essa rescisória não é sucedâneo recursal. Os fundamentos dela são cabíveis em ação rescisória e basicamente se resumem no seguinte: em primeiro lugar, Excelências, a financeira Alfa está condenada, a minha cliente está condenada por um fato que ela não participou. Ela não provocou a negativação da qual se reclamou na ação de origem, ela não era autora do processo que constou como litígio pendente nesses relatórios de Serasa e SPC, que são os órgãos de proteção ao crédito. Ela era uma credora do senhor Ezequias na ocasião, chegou a fazer um acordo em paralelo, extrajudicialmente com ele, mas não entrou com processo contra ele, e esse processo foi o que motivou a negativação. Então, ela não tinha nenhum controle sobre esse processo, ela não podia desistir do processo, ela não podia peticionar naquele processo requisitando baixa no distribuidor, ela não podia fazer nada, não estava na gestão dela
aquele apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Por isso, ela está sendo condenada, ela foi condenada por essa sentença transitada em julgado por um ato de terceiro. E quem é esse terceiro? No caso de Serasa, Serasa consultava o cartório distribuidor e fazia o apontamento automaticamente. Então, se esse apontamento é automático, é esse órgão que precisa responder pela negativação, se houve demora na baixa ou não, é tudo com ele, não é com a minha cliente, não é com a financeira Alfa. SPC, porque, mesma coisa, porque se o apontamento está resultando de um processo judicial, de novo, minha cliente não era autora desse processo judicial, ela não pode responder por esse apontamento, por demora, por uma não baixa dessa negativação. Por isso, como a inicial pontuou, excelências, há uma quebra de nexo de causalidade promovida pela sentença, que impõe à minha cliente uma responsabilidade civil por um ato que ela não praticou. Isso viola a norma jurídica, seja do Código de Defesa do Consumidor, seja do Código Civil de 1916, que estava em vigor na época, que, obviamente, exigem um nexo de causalidade, isso é basilar nas normas de responsabilidade civil. E eu vou poupar Vossas Excelências de citar todos os dispositivos, porque os conceitos jurídicos já remetem Vossas Excelências às normas que Vossas Excelências conhecem melhor do que eu. Prosseguindo um outro fundamento da rescisória, excelências, é a circunstância de que a sentença equiparou o ajuizamento desta ação que provocou a pendência nesses órgãos de proteção ao crédito, equiparou esse ajuizamento a um ato ilícito. Vale lembrar, minha cliente não era autora desse processo, então, de qualquer modo, ela não podia responder pela existência dele. Mas ainda que ela fosse autora, esse processo, por si, não é um ato ilícito. Ajuizar um processo não é um ato ilícito porque está coberto pela garantia do direito da ação. Então, o fato de que o senhor Ezequias, na altura, era devedor é incontroverso. Havia uma dívida, tanto que minha cliente fez um acordo extrajudicial. Então, isso não se discute. E exercer o direito de ação não é um ato ilícito. Mais uma vez, falta nos fundamentos da sentença, encontrar um dos elementos da responsabilidade civil contra a minha cliente, que não existe. Isso para não falar, excelências, da circunstância de que os devedores, naquela ocasião, possuíam histórico de restrições, o que já é tranquilo na jurisprudência, afasta qualquer cogitação de dano moral. Não há dano. Se o devedor já possui outras restrições nos órgãos de proteção ao crédito, uma nova não vai mudar a situação da honra subjetiva ou objetiva dele perante o mercado. Não muda, não há um novo dano, quando muito o primeiro apontamento é que gerava o dano, não um sucessivo. E, como eu disse, a sentença declara esse histórico, mas ela diz de forma teratológica que não pode considerar outros fatos que não são objeto do processo para afastar o dano moral. Mas isso é um absurdo. Numa demanda que versa sobre negativação, o histórico do devedor é imprescindível para apurar se houve dano. Isso é elemento da responsabilidade civil, não tem nada a ver com limites objetivos do processo. A sentença não iria além dos limites objetivos do processo se examinasse esse histórico de negativação, porque ela pode examinar a prova, é prova dos elementos da responsabilidade. Então, mais uma frontal violação que a sentença rescinda ainda promoveu as normas do Código de Defesa do Consumidor, que ela aplicou ao caso, ao Código Civil, que exige prova do dano, o dano este que não aconteceu, e lembrando, estamos falando de dano moral, não de danos emergentes ou lucros cessantes. Na quantificação, excelências, a sentença também passa longe da razoabilidade. Ela fixou uma indenização de R$678 mil, como eu disse, há mais de 20 anos atrás. Esse valor hoje é muito robusto, fora do razoável, e ela se fundamentou na circunstância de que esse é o valor do débito. Mas isso não pode acontecer. A jurisprudência, quando muito, fixa indenizações nessas circunstâncias em 10 mil, 15 mil reais. 100 mil reais acontece de ser fixado quando é morte de familiar. 678 mil reais não tem o menor cabimento para a situação fática, que é incontroversa.
tratada pela sentença rescindenda. Por fim, Excelências, o último ponto e robusto fundamento de violação à norma jurídica da rescisória é o capítulo de sucumbência da sentença rescindenda, que também é interatológico. Para surpresa de todos, Excelências, o pedido de indenização por dano moral, friso mais uma vez, foi formulado no importe de 23 milhões de reais por causa dessa negativação. E os autores da indenizatória, réus aqui nessa rescisória, obtiveram 678 mil. Então, eles foram derrotados num montante muito relevante, em 97% do pedido que eles formularam. E a sentença aplicou a sucumbência só para os réus daquela ação indenizatória. Isso viola frontalmente o artigo 21 do Código de Processo de 73, que estava vigente na época, e isso precisa ser corrigido por esse tribunal. Eu chego ao fim da minha fala, Excelências, enfrentando uma alegação dos réus nesta ação rescisória a respeito da inépcia, uma alegada inépcia da petição inicial. E, com toda a vênia, é caso de uma confusão, uma ligeira confusão que os réus cometeram, porque eles alegam que teria faltado a juntada de um acórdão, que seria o verdadeiro acórdão rescindendo, mas, na verdade, decisões posteriores à sentença rescindenda, como eu disse no início, elas são irrelevantes, elas são de não conhecimento de recurso, elas não substituíram a sentença rescindenda. O que transitou em julgado, o que é atacado na ação rescisória é a sentença de mérito. Então, as decisões terminativas de caráter processual que possam ser sucessivas à sentença de mérito não interessam nessa rescisória. É a sentença de mérito que vai ser executada, é ela que é atacada. Então, não é inépcia, não tem o menor vício nessa ação rescisória, ela está em termos para ser apreciada e para ser julgada procedente. É o que a autora financeira Alfa requer e reitero aqui respeitosamente a vossas excelências. Encerro a minha fala agradecendo a atenção. Com a palavra, doutor Paulo Tasso, para falar pelos Ezequias Pegado Cortez, Neto e Época Projetos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimos senhores desembargadores, juízes, senhor procurador, advogados, serventuários da corte. Aparentemente, ouvindo a palavra da autora dessa rescisória, aparentemente ficaria uma dúvida. Será que foi apregoado equivocadamente o processo? Será que não é uma ação rescisória, mas sim um recurso ordinário, uma apelação? Porque toda a argumentação da ação e de sua autora é no sentido de rever as provas examinadas pela sentença transitada em julgado. Mas reexaminar as provas sem trazer uma prova nova, como exige o dispositivo expresso da lei quando trata da ação rescisória. Revisar as provas sem inquinar de falsidade as primeiras provas, as provas antes examinadas pelo juízo. A ação rescisória não trata de impedimento do juiz, não trata de coerção do juízo, não trata de manifesta violação da lei. A ação rescisória está pretendendo que a Corte reexamine as provas produzidas e, reexaminando as provas produzidas, sem inquiná-las de falsa e sem contrapô-las a provas novas que, acaso não tivesse podido produzir à época, desconstitua a sentença de mérito. Isso é impossível na ação rescisória.
Ouvimos a autora alegar alguns pontos. O mais importante deles, a questão da casualidade do dano moral. Ou melhor, a casualidade que teria levado ao dano no ato da financeira Alfa. E isso violaria, genericamente se diz, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. O tema foi exaustivamente tratado na sentença residenda, que, à luz das provas produzidas, entendeu, sim, que a responsabilidade direta pela prática do ato ilícito foi também da financeira Alfa. Veja-se bem, egrégio tribunal, que a responsabilidade também foi da financeira Alfa, porque outros réus também foram condenados. Inclusive o Banco Real, do mesmo conglomerado financeiro da financeira Alfa, foi condenado, a Serasa, o CDL, todos eles se compuseram com o autor da ação indenizatória aqui réu, menos a Serasa, que preferiu insistir durante 20 anos com as teses que vêm sendo derrotadas em todas as instâncias do Judiciário, inclusive foi ao Supremo Tribunal Federal, e agora reclama dos custos vultosos que a sua condenação está causando. Sim, porque, por decisão sua, preferiu insistir e enfrentar os juros, a atualização monetária e todos os encargos que essa recalcitrância no cumprimento do julgado implicou. Volto a insistir neste ponto, acerca desse revolvimento de fatos e provas. Como é o ponto, também citado pela autora, da prévia negativação dos réus. Entretanto, isto também foi examinado à luz da prova produzida na instrução do processo pela sentença transitada em julgado. E foi examinado porque há um ponto fundamental, que o dano moral não decorreu do ato comissivo, da inscrição por causa de protesto, de ação de cobrança, etc. O dano decorreu da falta de providências da financeira Alfa de pedir a retirada da restrição. Não é? É o ato omissivo. Esse ato é que levou à devastação econômico-financeira da empresa à época e de seu sócio, o eminente professor Ezequias Pegado Cortez. A insistência em se omitir, essa omissão é que gerou o dano moral, o que independe de outras negativações, inclusive levantadas à época. E que apenas estas, da financeira Alfa, Banco Real, junto à Serasa e junto ao CDL, apenas estas que permaneceram por falta de providências dos réus, essas levaram ao destroço financeiro e econômico daquela empresa. Então, o que se pode resumir de toda essa questão é: a financeira Alfa se negou a fazer o acordo que os demais réus fizeram. Inclusive, repito, o Banco Real, do mesmíssimo conglomerado financeiro. Alega não ter participado. Participou porque fez um acordo
o acordo foi cumprido e ela não cumpriu a retirada das restrições. E de tudo isso decorreu a sentença transitada em julgado, que não pode, no juízo rescindendo, ser objeto de decisão favorável à autora, na justa medida em que não há manifesta violação à lei, à norma jurídica. Não há prova falsa, não há prova nova, não há nada, a não ser critério superado pela jurisprudência, mas critério que foi exaustivamente examinado pela sentença à luz da prova dos autos. Por essa razão, os réus, pessoas Ezequias e Época Projetos confiam na total improcedência da ação. Obrigado pela atenção. Doutor Alexandre Vitor Ferreira Neves, com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os embargadores desse tribunal, na pessoa do senhor relator, desembargador Gilson Barbosa de Albuquerque, e cumprimento também todos aqui presentes. Conforme a nobre colega a doutora Viviane relatou em sua sustentação, o autor da apresentação rescisória alega que não solicitou a anotação realizada no Serasa e argumenta que não poderia ser condenada por supostos atos de terceiros. Eu gostaria de chamar a atenção para a preliminar arguida, em que a autora da apresentação não possui interesse processual em relação a este réu. Ela omitiu em sua narrativa o fato ocorrido após a aprovação da sentença, que foi a homologação da renúncia dos autores da ação indenizatória em relação ao Serasa. Repita, senhores embargadores, os autores Ezequias e a Época Industrial renunciaram expressamente à indenização arbitrada na sentença e, portanto, ao direito em que se funda a própria ação estritamente referente ao Serasa, assim como também os advogados habilitados renunciaram aos honorários arbitrados. A renúncia dos autores da ação indenizatória é de conhecimento de todos, apesar de sua omissão na inicial. Dessa forma, não há fundamento capaz de rescindir a sentença homologatória de renúncia dos autores ao seu direito indenizatório e não há pedido nesse sentido, restando como certa a ausência de interesse processual da autora. Por fim, senhores embargadores, a Serasa pugna pelo acolhimento da preliminar arguida, julgando o feito sem resolução do mérito em favor do Serasa, perante o reconhecimento da existência da coisa julgada, e caso ultrapassada, requer que se dignam julgados improcedentes pedidos formulados. Obrigado. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores embargadores, igualmente distribuí com os senhores o voto na íntegra e peço permissão para ler tão somente parte da emenda, em que digo o seguinte: processual civil, civil e consumidor, ação rescisória, pretensão rescisória fundada no artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil, alegação de manifesta violação à norma jurídica, existência de pronunciamento judicial sobre o nexo de causalidade do dano com o fornecedor de serviço, hipótese de rescindibilidade não verificada, pretensa reapreciação das teses suscitadas desde a proposição da ação ordinária, inconformismo passível de exame pela via recursal, ação ajuizada como sucedâneo de recurso, impossibilidade, há precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste colegiado estadual, improcedência da pretensão rescisória. Eis o meu voto. Ainda faltam vários aqui no sistema os votos. Eu vou indagar pela ordem. Desembargador Cornélio, como vota? Apoio. Desembargadora Lourdes Azevedo. Um momento aqui um pouco delicado, porque eu tenho que me ausentar para uma reunião do CNJ, que eu sou presidente de uma comissão, e estou agora sendo chamada na minha sala para participar. Mas quanto ao ponto aqui, eu vejo que há uma realmente margem para uma discussão a respeito da rescisória diante dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, principalmente vendo
decisões novas que eu acompanhei aqui um pouco no STJ a respeito. A senhora quer pedir vistas em face ao Eu compromisso? quero, sim, excelência. Então, registrado o pedido de vista, os demais aguardam, alguém quer adiantar o voto? Senhor presidente, Pois não. Eu, E também- embora Pois não? Certo. aguarde eu o peço voto vista da... neste processo, excelência. E também peço permissão para logo em seguida me ausentar para atender a essa reunião do A CNJ. reunião, tá bom. Então, permissão concedida e registrado o pedido de vista da desembargadora Lourdes. Senhor presidente, Pois não. pela ordem. Embora eu aguarde o pedido de vista da desembargadora Lourdes Azevedo, eu gostaria de fazer algumas considerações, porque eu iria pedir vistas também, mas de certa forma já adiantando meu voto. Nós temos encontrado aqui no tribunal ao longo dos anos questões como tais, principalmente quando não há recurso para o tribunal. Eu digo porque nesses casos em que um banco foi vendido para outro banco, o banco incorporou outro banco, a financeira, houve um vazio na defesa de determinadas situações envolvendo esses entes financeiros e que resultaram exatamente nessa questão que não foi posta ao tribunal de uma indenização de R$687 mil por um dano moral em 2011. Por deserta a apelação, por desencontro de escritório de advocacia, me parece que seja um caso mais ou menos semelhante. Né? E adianto que me faltou nas defesas trazidas agora oralmente quanto importa esse valor atualmente. Se 2011 era 687 mil mais juros e correção monetária com base na Selic ou 1% ao ano, que é a maior remuneração que existe hoje no mercado financeiro, 1% mais atualização monetária, isso dá hoje em torno de 18% a 20% ao ano. Quanto é hoje isso? Eu gostaria de ser esclarecido pelos advogados, até isso de maneira informal, 5 milhões, 10 milhões, 8 milhões por um dano moral. Nós julgamos todos os dias dano moral com inserção indevida em cadastro de restrição de crédito com 5 mil reais, com 10 mil reais. E o artigo 537, parágrafo 1º do CPC, repisando o Código de Processo Civil anterior, dá a oportunidade ao juiz, até de ofício, aumentar ou diminuir essa multa. Então, eu tenho, por dever de consciência, que examinar o valor. Adianto que acho que deve permanecer a combinação, a extrainte, a multa por descumprimento e por restrição indevida. Mas transferir uma quantia de um grande monta por conta de um dano moral dessa ordem, mesmo que protraído no tempo por culpa de um ou por não aceitar um eventual acordo durante o processo, seria realmente, de certa forma, agredir uma realidade fática que não subsiste nesse tribunal. De formas que, com essas considerações, adiantadamente, mesmo esperando o voto que deve vir com a consistência de sempre da desembargadora Lourdes Azevedo, eu vou votar pela imposição de uma multa à época do dano moral de 10 mil reais. Com o poder dever de modificar esse valor ou outro entendimento no prosseguimento do julgamento desta ação. Presidente, eu removi meu voto, vou aguardar o voto vista, possa ser que Tá bem. mude posicionamento. Ok. Todos aguardando. Julgamento de suspensão do pedido de vista, já tendo registrado sua posição, o desembargador Cláudio Santos. O seguinte, da relatoria do desembargador Ibanez, no quinto arguição de incidente de arguição de inconstitucionalidade, 080.036.3,
tem como relator, como já disse o relator desembargador Ibanez, Arguide Central Eólica de Baixa do Feijão, S.A., município de Jandaíra. Tem pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Pablo de Medeiros Pinto, advogado do município, apelante, e Dr. Carlos Henrique Trajano Bechara, advogado da Central Eólica Baixa do Feijão, apelado. Processo está em mesa, desembargador Ibanez. Presidente, está. E quero comunicar que houve um pedido de habilitação da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte para funcionar como amicus curiae, e esse pedido foi por mim indeferido, conforme consta na decisão já publicada e no processo. Mas o julgamento não é prejudicado com essa decisão, podemos dar seguimento, senhor presidente. Ok. Dr. Pablo Pinto, com a palavra. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Amilcar Maia, excelentíssimo senhor relator, doutor Ibanez Monteiro, demais membros da corte. Esse tema, o tema que toca o municipalismo, um tema que é um tema novo, porque essas explorações de energia eólica, até pouco tempo atrás, os municípios não sabiam da extensão dos danos sociais e naturais, é um ponto que nós precisamos de muita reflexão. Existem diversos casos de alvarás sendo julgados por essa corte nos mais diversos órgãos fracionários. Primeiro, segundo, terceiro órgão fracionário dessa corte tem conhecido essa matéria. O que é que acontece? A empresa que é mantenedora desse parque eólico, a EDP, vem controvertendo todos os alvarás, tanto em João Câmara como em Jandaíra. E essa corte já vem conhecendo essa matéria. E aí eu peço licença para referenciar o texto do voto do doutor Ibanez que limita o incidente de inconstitucionalidade. Doutor Ibanez, em seu voto, ele registrou com a acuidade que é particular do doutor Ibanez, que está sob análise do incidente de inconstitucionalidade tão somente a majoração da taxa cobrada pelo apelante ao apelado para R$4.000. Ou seja, nesse processo estamos analisando se a majoração é constitucional, se ela constitui excesso ou se ela constitui em confisco. De antemão, de cara, não existe qualquer argumento de que ela inviabilize a atividade econômica da empresa, de onde só poderia haver socorro à tese quando nós tratarmos do custo do poder de polícia, do custo efetivo do poder de polícia executado pelo município. E aí eu chamo a atenção para os senhores e para as senhoras que o ônus de provar esse custo é do autor. Houve sim uma grave violação ao ônus que incumbe a empresa. O município de Jandaíra não foi instado a provar em nenhum momento, até a ação 919, que não é o caso desses autos, o exercício do poder de polícia. Em todos eles foi considerado, né, apenas que não existia um órgão efetivo, um órgão que executasse aquela função. Entretanto, senhores, o município de Jandaíra, a partir do momento em que foi instado a comprovar o exercício, que não foi o caso desses autos, e é por isso que a primeira manifestação desses autos é que esse julgamento ele não pode ser considerado base para os demais julgamentos, porque nestes autos não tem nada sobre a despesa do poder de polícia, não tem nada que você tenha como parâmetro. Como é que você vai julgar se existe ponderação ou não entre o custo do alvará e o desembolso do poder de polícia, se você não tem nenhum centavo, não tem nenhum real calculado nesses autos? Então, esse processo em si já não poderia ser usado como um processo que vai analisar a constitucionalidade por exação de uma taxa municipal, né? Então, eu considero uma questão prejudicial ao mérito, porque não tem nesses autos qualquer prova de tais aferições. Com relação à matéria probatória que está presente nos autos que sucederão a esses, porque o município foi demandado a provar por inversão do ônus da prova, aí sim existe a comprovação suficiente de que o município realiza
operações de vacinação, que o município realiza fiscalização da salubridade do restaurante, tendo tido fechamento de restaurante de determinadas empresas por questão de vigilância sanitária. Você tem a questão da segurança. Jandaíra é um município que tem zonas de caverna reconhecida e houve diversas autuações dessas empresas para que os caminhões, né, não danificassem essas cavernas em defesa do patrimônio natural. E aí sobejam casos de ação do município exercendo seu poder de polícia. Mas nesse processo não tem, porque nós não chegamos a esse debate. Então não tem maturidade constitucional nesse incidente para que seja analisado. Não tem exação, se não existem valores a serem confrontados. E essa é a questão de mérito. Mas a questão do ônus da prova, eu tenho diversos julgados desse tribunal, considerando que o ônus da prova incumbe ao autor. E aí eu vou, né, citar um precedente do doutor Amilcar, que foi passado, na apelação, uma apelação 2018, a 11.1157, em que ficou consignado por esta corte, e a decisão foi mantida pelas instâncias superiores, a seguinte ementa, cujo trecho eu vou citar o que é pertinente. Não trouxe ao processo elementos acerca da desproporcionalidade da taxa cobrada, serviço de fiscalização executado. Ou seja, o embargante, naqueles autos, também não trouxe as informações de quanto seria o poder de polícia. Igualmente, nós temos julgados de lavra do eminente relator, Dr. Virgílio Fernandes, sobre o mesmo tema, passado nos autos 1087-18 de 2017, sobre o mesmo tema da inexistência, da incumbência do autor de provar as suas alegações. Em relação ao município de Jandaíra, Dr. João Afonso por Deus foi relator, foi aprovado à unanimidade o processo 0800-917-41-2018. Essa casa reconheceu em processo exatamente idêntico, processo que trata da mesma taxa, do mesmo ano, do parque eólico da mesma empresa, né, a regularidade da cobrança dessa taxa, porque não houve em nenhum momento desafio de que exista ou não excesso na cobrança da taxa de alvará. O desembargador Dr. Lermano Mota, na AC 2018-0111-07-8, também teve o mesmo entendimento, de que havia o ônus do embargante. Seguindo ainda, Dr. Vivaldo Pinheiro, em 2018-010-785-9, pela mesma interpretação, que o ônus da prova nesses embargos de execução fiscal, da exação, caberiam ao autor. E, por fim, eu cito um acórdão, que é o acórdão que está citado como paradigma em todos os processos, da lavra do Dr. Expedito, no passado no processo 0100-73850-2017, que foi mantido pelo STF e reconhece a regularidade da taxa do município de João Câmara no mesmo valor, R$4.000, que é praticado também nos outros estados. E aí eu vou pedir licença para citar o trecho que fundamenta o relatório do ministro Edson Fachin, que é de lavra do desembargador Expedito Ferreira. Conforme já destacado anteriormente, o Código Tributário do município de João Câmara, Lei Municipal 493 de 2014, remete a cobrança da espécie tributária ao valor da Unidade Fiscal de Referência Monetária, UFRM, cujo montante individual, na forma do artigo 210 do Código Tributário Municipal, deve guardar equivalência ao valor de R$1. Desta feita, o valor cobrado correspondente a R$4.000 por unidade de aerogeradora ou torre de transmissão instalada em cada exercício fiscal. Senhores, senhoras, o valor da taxa cobrada em João Câmara, R$4.000, igual a Jandaíra e igual a diversos municípios pelos rincões afora desse país, é adequada. O município, imagina, essa taxa é por ano. O município desloca equipes de agricultura, de vigilância sanitária, de engenharia para segurança. O município precisa fiscalizar o uso dos poços por essas entidades, porque o Estado não consegue fazer essa fiscalização a contento. Então, existe um poder de polícia dentro das atribuições constitucionais do município exercido, existe um custo, e nesse processo não se dignou a aferir esse custo.
Então, a matéria constitucional não pode ser atingida, primeiramente. E segundo, nós já temos decisão do próprio Supremo reconhecendo esse valor de 4 mil para o município vizinho, que fica na mesma comarca, com as mesmas circunstâncias, com as mesmas condições. Por isso, senhores, entendo que este tribunal deve declarar a constitucionalidade da lei municipal de Jandaíra e, caso não seja o entendimento, que seja analisada a prejudicial de inexistência de qualquer elemento de prova que se possa aferir valores para que se possa dizer se existe ou não uma exação ou um confisco. Agradeço a gentileza da recepção desta corte na tribuna. Desejo um bom trabalho a todos e todas. Doutor Carlos Henrique, está por videoconferência com a palavra. Ok. Bom dia a todos. Me ouvem perfeitamente, excelências? Sim, perfeitamente. Um bom dia, excelentíssimo senhor presidente, egrégio tribunal, órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos colegas, todos aqui presentes. Primeiramente, agradeço a oportunidade de ser ouvido em causa tão importante que realmente causa impacto a outros projetos de tanta importância para o país e também para o Rio Grande do Norte, em especial, porque todos nós sabemos o potencial de energia eólica que o Estado tem. O que a gente discute aqui, eu acho que o mais importante, até que acabou sendo evitado na sustentação oral anterior, é porque, na verdade, não se discute aqui uma questão de matéria de prova. O município de Jandaíra, quando editou a lei municipal número 16 de 2017, elevou de R$ 1.400 para R$ 4.000 a taxa de fiscalização, funcionamento dos parques, colocando como base, como critério de fixação da base de cálculo, o número de torres. Então, nós temos aqui uma questão que é absolutamente conhecida, diz respeito à própria natureza da taxa. O próprio órgão especial, este mesmo órgão especial, colhendo o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, já decidiu matéria idêntica com relação ao município de Parazinho, e que o Supremo Tribunal Federal já consolidou matéria há muito a respeito disso. Explico de forma rápida e objetiva. A taxa de funcionamento, a fiscalização que o município evidentemente deve fazer, e ninguém aqui está negando isso, nós estamos falando de um segmento importante para o país, a taxa é um tributo vinculado. Diferentemente do imposto, que é um tributo não vinculado, a taxa é vinculada a uma ação estatal específica, ou seja, é um tributo conhecido como contraprestacional. Excelências, quando se paga uma taxa de emissão de passaporte, por exemplo, o que se paga é pelo serviço público da Polícia Federal, que é colocado à disposição do cidadão. Então, paga-se uma taxa idêntica para todas as pessoas que emitem, ou que pedem, ou que utilizam o serviço de emissão de passaporte. Você não pode fixar o valor da taxa de emissão de passaporte em função do patrimônio de cada um daqueles que pedem o passaporte. O Supremo já deixou isso muito claro, nós já sabemos disso, a Constituição é clara, inclusive o próprio 145 fala que a taxa ela se mede pelo custo do valor da prestação do serviço. Então, ao se fixar uma taxa por torre, ou seja, R$ 4.000 por cada torre, então cada vez que você tem um aumento de uma torre, você vai aumentando o valor dessa taxa na medida em que o serviço é o mesmo, quando o fiscal efetivamente vai fazer o seu trabalho de fiscalização. Não faz diferença se são 2, 3 ou 4 torres, o serviço de visita ao local para fazer a fiscalização é exatamente o mesmo. Então, nós já temos o precedente da taxa Comex, da Ciscomex, no Supremo, nós já temos uma jurisprudência absolutamente consolidada e todos nós sabemos disso. A taxa não pode ser fixada em função de número de torres ou patrimônio ou quantidade, uma taxa de alvará
de funcionamento, de abertura de um bar, não pode ser fixada em função do número de cadeiras ou mesas. Então, é exatamente esse o aspecto que estamos discutindo aqui, Excelência. Houve um aumento de 1.400 para 4.000 por torre de aerogerador, e não custa lembrar que exatamente essa matéria já foi julgada aqui por esse egrégio esse plenário desse tribunal, por ocasião da arguição de constitucionalidade número 0804556, dígito 82.2020.8.20.0000. E este órgão especial declarou inconstitucional o artigo 23 da tabela 2 da Lei 355 de 2010 do município de Parazinho, que havia fixado base de cálculo exatamente idêntica, só o valor que era diferente. Aqui nós estamos falando em Jandaíra no valor que é 4 vezes superior. Então, Excelências, realmente é algo que precede a discussão da prova, se o valor é efetivo, se o valor é justo ou não é justo. Podemos realmente discutir isso em outras searas, mas aqui, no aspecto da constitucionalidade desta lei, que fixa uma base de cálculo em função do número de geradores, data vênia, com todo respeito, não há como julgarmos de forma diferente. Da mesma forma que esse tribunal adotou decisão de forma correta, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com base em Parazinho, é de se esperar que a mesma decisão seja tomada com relação a Jandaíra. É mais ou menos isso. Eu não gostaria de tomar mais tempo dos senhores, me coloco à disposição para eventuais dúvidas, e muito obrigado, Excelências. Com a palavra, desembargador Ibanez. Presidente, nós estamos a votar o incidente. O processo de conhecimento, que é o apelo na Câmara no qual foi suscitado o incidente, é nele que deve haver a discussão sobre prova da razoabilidade desse valor. Aqui nós só vamos dizer se esse aumento do valor fixado para o licenciamento por torre de energia eólica está dentro dos parâmetros da razoabilidade. A discussão da prova sobre o custo do município, o efetivo custo do município, só é admissível lá no processo de conhecimento, em que o município foi parte desde o início, desde da fase inicial do processo no juízo de origem. Por isso, senhor presidente, meu voto é por acolher o incidente e declarar inconstitucional o dispositivo, a norma local que fixou essa elevação de preço, e tenho como referência o voto do desembargador Cláudio no processo julgado por esta corte, do município vizinho, o de Parazinho, em que foi o primeiro a ser julgado nesta corte, discutindo esse aspecto dos valores fixados para a fiscalização por parte dos municípios nessa atividade de energia eólica. Meu voto, portanto, senhor presidente, é pelo acolhimento do incidente e declarar a inconstitucionalidade da norma. No sistema consta uma divergência do desembargador Glauber. Vossa Excelência quer fazer alguma consideração, desembargador? Sim, senhor presidente, obrigado. Eu confesso que não me recordo como votei no processo na relatoria do desembargador Cláudio, mas como disse sua Excelência, se lá acompanhei aqui, eu não tenho compromisso com o erro, não é isso, desembargador Cláudio? E pedindo vênia ao relator, senhor presidente, eu vou divergir e vou usar basicamente um voto proferido por sua Excelência, o nosso presidente, desembargador Amilcar Maia, no julgamento de uma apelação civil número 2018 011-084, dígito 9, em que apelante o município de João Câmara, que fez referência aqui o advogado na tribuna. E estamos aqui, como disse o relator, a julgar a arguição de inconstitucionalidade. No entanto, o desembargador Ibanez, eu não vejo como reconhecida a inconstitucionalidade no julgamento do recurso ordinário, lá na apelação,
fazer a aferição se a taxa seria adequada, proporcional ao serviço realizado pelo município. Se inconstitucional, eu acredito que a discussão lá ela restaria inócua. E com relação ao valor de R$4.000 por torre, aliás, a majoração de R$1.400 para R$4.000, eu não vejo nenhuma desproporcionalidade, tampouco falta de razoabilidade. No julgamento em que foi relator o desembargador Amilcar, e que faz referência a vários outros aqui no tribunal, a taxa de licença para localização e funcionamento anual do mesmo serviço, a mesma natureza, é o mesmo valor, R$4.000. E pouco importa se no município de João Câmara ou no município aqui que eu não sei qual município, de Jandaíra, me parece que o serviço teria aí o mesmo amparo. Então, na falta de uma demonstração de que esse valor é desproporcional e razoável, eu não vejo, senhor presidente, como considerar inconstitucional a regra, a lei municipal. E aí, eu, pedindo vênia ao relator, eu vou registrar o meu voto aqui, já registrei, ratificar, divergindo de sua excelência, senhor presidente. Desembargador Cláudio, no sistema eu não encontro o voto de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência certamente acompanha, porque foi citado um precedente de Vossa Excelência. Eu estou esperando, mas estou acompanhando o relator, senhor presidente, porque realmente não se trata de uma base de cálculo alheia aos limites constitucionais. Estou acompanhando o relator. Desembargador Cláudio. Quais seriam esses limites aqui para a gente? O custo da prestação de serviço. Se Vossa Excelência se não cansar Vossa Excelência, posso adiantar que, no caso da regra matriz de incidência tributária, se trata de uma base de cálculo que seria exatamente o custo do serviço público específico e divisível, aplicando-se uma alíquota de 100%. Isso absolutamente esses aspectos da regra matriz, eles estão íncitas à situação, não constam do texto das leis. Mas, como bem disse o advogado de defesa, se Vossa Excelência for ter uma certidão na prefeitura de um pagamento de IPTU, por exemplo, que foi realizado, ele deve cobrar, na minha cabeça, R$10, R$20, porque esse é um custo que cabe à prefeitura de Natal transferir para o usuário daquele serviço. E estabelece uma base de cálculo completamente diferente disso. A prefeitura diz que manda equipes lá e tal. Eu tenho dúvidas se a prefeitura deve fiscalizar esse tipo de questão no meio rural. E aí, uma atividade extremamente importante para o país, como a energia eólica hoje, em particular para o nosso estado, termina por a prefeitura querer se aproveitar um pouco dessa situação e transferir esse custo para o cidadão, porque termina entrando na tarifa de energia elétrica. Tá? Então, eu acompanho o relator plenamente, acredito que seja exorbitante e concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que essa questão não vai mais poder ser examinada no processo que está tramitando lá, porque foi declarada a inconstitucionalidade, então, a permanecer essa situação aqui. E aí ninguém vai poder aplicar uma norma declarada inconstitucional, porque ela fica inexistente no mundo jurídico. São essas considerações, desembargador Glauber, embora respeite e considere bastante consistentes as argumentações de Vossa Excelência. Senhor presidente, só para complementar, e fiz a questão de chamar o desembargador Cláudio para o debate, que é justamente isso, eu concordo com Sua Excelência. Só que no caso concreto aqui a gente não tem esses parâmetros para definir se é ou não abusiva
essa base de cálculo aí, esse valor que é cobrado. E com relação ao serviço que é prestado pelo município, na minha visão, deveria estar aqui apresentado para que a gente pudesse, e aí sim, aferir sua abusividade e o seu poder de confisco. Então, concordando com o que disse o desembargador Cláudio, mas não enxergando nos autos essa demonstração, senhor presidente, eu ratifico meu voto divergindo do relator. Senhor presidente, a propósito do debate, na ação de conhecimento em que a Câmara analisou e suscitou o incidente, a discussão é justamente essa. Se fosse para reconhecer a razoabilidade do aumento baseado nas provas produzidas pelo município, porque quem tem que provar que exerce tais serviços e que esses serviços custam X valor é o município. Ele foi parte do processo e não produziu essa prova. Daí a decisão da Câmara de reconhecer a não razoabilidade desse valor e suscitar o conflito. Porque se fosse para declarar que era constitucional porque era razoável, nós não precisaríamos suscitar o incidente para dizer que a norma é constitucional. O incidente é para dizer que a norma é inconstitucional. O município foi citado, não produziu essa prova para demonstrar que os valores correspondem a esse custo, e baseado na ausência de prova de que os custos são de fato elevados, decidiu-se pela falta de razoabilidade do aumento. Para decidir dessa forma, teria que dizer que a lei padece de constitucionalidade, de inconstitucionalidade. Aí sim suscitamos o conflito. A inversão, a meu ver, o raciocínio é invertido. Partindo da falta de prova da razoabilidade, suscitou-se o conflito. Senão, sequer teríamos suscitado o conflito. Teríamos dito que a norma não ofendia a Constituição porque os valores do custo estavam demonstrados e, portanto, havia uma razoabilidade na fixação desse valor. Muito obrigado, presidente. Ok. Então, registrando. Para encerrar, considerando o que disse o relator, e inicialmente no seu voto, que não seria objeto aqui assentada neste debate, de aferir a existência ou não da relação do valor cobrado com os serviços que são prestados no município, e agora dizendo, Sua Excelência, que isso existe nos autos, que o município foi instado a se manifestar, eu vou pedir vista dos autos e vou analisar melhor essa questão, senhor presidente, podendo até trazer o meu voto já concordando com o relator. Ok, excelência. Vamos ao sexto, que é o procedimento ordinário 080-3005, relatoria do desembargador Gilson também. Está em mesa, excelência? Em mesa, presidente. Tem pedido de sustentação oral feito pelo doutor Adriano Lopes do Nascimento. Advogado está presente por videoconferência. Com a palavra, doutor Adriano. Bom dia a todos os presentes, senhores julgadores. Na minha humilde opinião, a análise dos autos não vejo elemento para a configuração do crime ora denunciado. E sustento isso por 4 razões. Primeiro, houve atendimento da requisição ministerial por parte da Procuradoria do município. Segundo, a eventual demora no atendimento ocorreu sobre a responsabilidade da Procuradoria do município e não do gestor denunciado. Terceiro, essa demora se deu dentro do prazo da razoabilidade. E quarto, o inquérito civil originário foi arquivado pelo próprio Ministério Público, que, no caso em tela, eu fiz juntada, do arquivamento do Ministério Público recentemente. Pois bem, o procurador do município informou nos autos por meio de declaração que as requisições dirigidas ao prefeito são atendidas exclusivamente pela Procuradoria, todas sem qualquer intervenção do gestor, ainda que dirigidas e recebidas diretamente a este.
Essas informações têm sintonia com a versão prestada pelo acusado em seu interrogatório, quando sustentou que, quando recebe as intimações da Justiça, entrega à Procuradoria do município. A prática acima é comum nos municípios. Os prefeitos não têm tempo de acompanhar o desenrolar de uma requisição ministerial e, por isso, confia tal tarefa ao jurídico. Ao contrário do que informou o MP nos autos, houve atendimento da requisição, embora com relativo atraso por parte da Procuradoria do município. Se não, vejamos. Consultando os autos, comprova-se que a última notificação dirigida ao denunciado se deu em 5 de 3 de 2021, tendo sido atendido pelo procurador do município 2 vezes, uma em 2 de junho de 2021 e a outra em 16 de março de 2022, ou seja, em menos de 3 meses. Levando-se em consideração o grande volume que a Procuradoria daquele município atende junto ao Ministério Público local, é de ver que o prazo acima é razoável. Pela certidão emitida por aquele órgão ministerial, o município responde 29 procedimentos administrativos, sendo que 79 já foram finalizados, o que mostra considerável o volume e pronto atendimento às requisições por parte da municipalidade. Nesse sentido, conseguindo, se o caso em análise a conduta isolada demonstrada a ausência de propensão do gestor em se omitir com deliberação aos atendimentos das requisições. Outra, que durante o trâmite do procedimento administrativo, houve audiência extrajudicial junto ao Ministério Público, com o procurador, o secretário de obra e o próprio prefeito, o que mostra boa-fé do mesmo em atender a demanda. O que, se não ocorreu no prazo de 10 dias, isso se deu por razão que somente a Procuradoria poderia responder. Ocorre que a denunciada demonstra-se deu em virtude de que não havia o que apresentar, ateu das 2 manifestações apresentadas pelo procurador, bem como pelo que se conversou na referida audiência extrajudicial. Se conclui pela segurança com o qual o referido procurador informou reiteradamente não haver o que apresentar porque o fato denunciado não ocorreu. Entendo o objeto da requisição. Vereadores da oposição denunciaram o prefeito de que o mesmo, por oportunidade de uma sessão legislativa, teria afirmado que, ao assumir o governo, gastou 500 sacos de cimento tapando os buracos nas ruas da cidade. Então, a requisição consiste em comprovar o gasto. Ocorre que não houve a obra e, consequentemente, não havia o que se enviar a título de comprovação de material de gasto. Tudo não passou de um discurso político do gestor para justificar os buracos das ruas quando recebeu o município de outra gestão. A assertiva acima ganha relevo quando informamos que, recentemente, o Ministério Público arquivou o inquérito por ausência de ocorrência de qualquer ilegalidade. Como disse, e sustento pela Procuradoria do município, não havia o que remeter ao Ministério Público, porque não houve a realização da denúncia da denunciada obra. Neste caso, carece a apresentação de prova de indispensabilidade das informações técnicas solicitadas, e por essas razões deve ser julgada improcedência por atipicidade e ausência de justa causa. Por fim, não há nos autos demonstração de que o agente tenha agido com dolo, o que igualmente o torna inocente, já que não é punível na espécie a figura culposa. Então, em síntese, o que temos aqui é: houve atendimento a requisições, o atraso no atendimento se deu em tempo razoável, se levado em consideração o grande volume das requisições já atendidas, o atraso se deu pela Procuradoria e não pelo gestor, não havia o que atender porque a denúncia envolvia fato inexistência, não houve qualquer prejuízo no trâmite do inquérito civil, tanto que foi arquivado, não há propensão do denunciado à prática de crime, não há dolo. Por fim, a condenação na forma do denunciado reduz injustiça e prejuízo na vida do acusado por um ato por ele não cometido. Por essa razão, pedimos a absolvição. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores desembargadores,
distribuir com os senhores o meu voto na íntegra e digo no final do meu voto o seguinte: prematuro seria o exame meritório, uma vez que no presente caso não se refuta de pronto que os fatos narrados na inicial acusatória não constituem os crimes imputados. Por conseguinte, necessário o prosseguimento da ação para que, com a devida instrução probatória, os argumentos aventados, tipicamente de mérito, possam aferir ou não a presença de dolo na conduta praticada pelo prefeito Marcelino Vieira, em relação às imputações realizadas pelo Ministério Público. Ante o exposto, voto pelo recebimento da presente denúncia com a consequente instauração da persecução penal, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal. Eis como voto, presidente. Presidente, só uma dúvida. Esse é atual prefeito? Bargador. É sim. Laudo Santos. Ok. Bargador, presidente. Pois não. Há um voto diferente aqui já do Dr. Cornélio, muito me impressionou. Eu vou pedir vista, excelência, antecipado. Ok. Senhor presidente, pela ordem. Também tem um voto divergente também. Senhor presidente, eu queria naturalmente, respeitado o voto de vista do expedito, também, mas registrar o acerto com que o doutor advogado se pôs aqui na tribuna. O caso é típico de não recebimento da denúncia. E digo isso em razão do que vem decidindo este tribunal. Não é isso. Inclusive, eu faço referência à ação penal originária 080 4276 48 2019, que eu tive a felicidade de ser relator, malgrado ter sido rejeitado, ter sido acompanhado por maioria, mas de sorte que me parece que a matéria é a mesma, né? Mutatis mutandis naquilo que for. E naquela oportunidade, senhor presidente, eu fiz toda a argumentativa com relação à justa causa. Falta justa causa para se instaurar um procedimento. Não é a simples notícia que o Ministério Público está autorizado a instaurar, principalmente uma ação penal criminal. E naquela época se referia ao prefeito de Rafael Fernandes, onde no meu voto eu constei, inclusive, um precedente de Eduardo Gilson na Câmara Criminal, quando ele cuida da imprescindibilidade de comunicação, da necessidade de apresentação das informações não comprovadas, né? Quer dizer, o Ministério Público pede, mas não diz da imprescindibilidade. Se nós ouvirmos o que disse o doutor advogado, e tem veracidade sim, o prefeito respondeu. Que era seu? E Amigo. Respondeu, não talvez a tempo, como ele disse, por força do trabalho excessivo da própria Procuradoria do município. E também trago também a colação um precedente lá da Câmara, do desembargador Glauber Rego, quando Sua Excelência diz a ausência de menção expressa da impressibilidade das informações. E coroando o nosso voto também naquela época, eu trouxe o ministro Castro Meira, em 2009 já dizia isso. A denúncia não demonstra a indispensabilidade dos dados técnicos requisitados pelo Ministério Público. Isso tem ocorrido no estado todo. Os prefeitos, na maioria das vezes sem culpa nenhuma, como disse o advogado, deixam de atender o Ministério Público. Isso não é normalidade, isso é uma normalidade. Mas tem razões por que não atende. Mas, além disso, tem que haver essa prova da indispensabilidade desse documento. Então, o ministro Castro Meira disse isso em 2009. Em 2013, hoje os ministros, mas à época, desembargador federal Marcelo Navarro, da nossa terra, dizia a ausência de contextualização dos fatos e de exposição dos motivos que justifica a impressibilidade dos dados técnicos solicitados pelo superintendente do INCRA, no caso, acerca dos conflitos. Quer dizer, é um fato atípico em si. Então, desde logo, com devido respeito ao voto do Gilson Barbosa, o relator e o pedivista, eu estou rejeitando o senhor presidente. Desembargador, senhor presidente, eu que fiz o voto divergente, eu queria só mencionar que já fui relator de um processo aqui, né, procedimento investigatório criminal. É um PIC, né, do Ministério Público 08, 085, 48, 85, 2019, e que o réu era Jailson Félix de Pontes.
E lá foi decidido o seguinte: esse processo foi da minha relatoria. Penal e processual penal, denúncia, artigo 10 da Lei 7.347/85, que é o mesmo caso, omissão, recusa ou retardamento quanto ao fornecimento de dados necessários para a postura da ação civil pública, que é a mesma coisa que está alegando aqui. A autoria delitiva atribuída a prefeito, ausência de indicação na peça acusatória acerca da impressibilidade das informações para o julgamento da ação civil pública. Artigo 6º, caput da Lei 8.038, combinado com o artigo 395.1 do Código de Processo Penal. Denúncia manifestadamente inepta, reafirmação da jurisprudência e rejeição. Esse caso foi julgado aqui pelo tribunal e, por maioria, foi vencido justamente o desembargador Gilson. Só ele. Mais recente, inclusive, né? Como é? Mais recente esse julgamento. Da minha relatoria, isso foi em 2020. Né? E aqui eu cito vários julgamentos, vários acordos do STJ, que diz que é imprescindível que na denúncia se demonstre por que aqueles documentos eram indispensáveis para a propositura da ação. Então, Senhor presidente. Estão disponíveis no sistema, porque eu não estou conseguindo ler nem o eu fiz só uma referência. Agora eu fiz essa justificação agora, mas o meu voto aqui... O desembargador Blau, o desembargador Cornélio, ele fez só a referência. Eu fiz a referência, mas o voto aqui está impresso da minha relatoria. Como vai? Tem um pedido de vista. Pedido de vista que Vossas Excelências pudessem disponibilizar, porque eu estou aqui com uma dúvida. Antecipar o meu voto também. Só para uma questão interessante. Primeiro, de um lado, a necessidade de se preservar o exercício das atribuições do Ministério Público, na hora que requisitar realmente a autoridade mande. Segundo, se não seria o caso de absolvição sumária, se houver a tipicidade da conduta e não rejeição da denúncia, que me parece que a denúncia preenche formalmente os requisitos legais. Eu estou apenas levantando esse aspecto. Bom, mas formalmente me parece que preenche. É um fato, a base legal e há o pedido. Sim, mas justa causa seria, no caso, ou por atipicidade da conduta, seria absolvição sumária. Eu estou apenas levantando isso para reflexão. O caso foi Eu gostaria de fazer só um pedido de esclarecimento ao relator. Isso, só um esclarecimento ao que o desembargador Saraiva relatou no seu voto divergente, né, em que pese ter sido realmente aportado a resposta aos autos 3 anos após, né, os ofícios foram de 2018 e 2019, final de 2018 e 2019, o prefeito está ainda atualmente no cargo porque está no segundo mandato, né, por isso que a denúncia foi feita em 2022 ainda, mas ele no segundo mandato, e a resposta que foi encaminhada aos autos do inquérito civil, né, ela não atendeu aos dados técnicos que foram requisitados. Né, a requisição era para que a prefeitura encaminhasse informações sobre demonstrativo de gastos, material utilizado e despesa com folha de pagamento e as ruas contempladas na reforma, na obra que foi realizada lá de pavimentação na prefeitura. Então, essa resposta que foi dada extemporânea, 3 anos depois, ainda não atendeu às requisições, os dados técnicos que precisariam o Ministério Público para dar seguimento à sua investigação. Né? E, fora isso, o simples fato de que a omissão ela já geraria uma possível tipificação no artigo 10, né, essa omissão durante todo esse tempo, que pode, inclusive, inviabilizar um procedimento investigatório do Ministério Público, como, nesse caso, inviabilizou. Tanto que o arquivamento que foi feito posteriormente, em 2022, foi feito porque o Ministério Público não conseguiu angariar as provas necessárias para finalizar o seu procedimento. Muito devidamente a essa ausência desses dados técnicos que foram requisitados. Então, é apenas esse esclarecimento, que isso aí consta também na própria denúncia que foi formalizada no Ministério Público, né, nós colocamos essas informações e que com as discussões aqui hoje do plenário, eu achei interessante trazer para a discussão. O desembargador Glauber quer fazer uma consideração pela ordem? Senhor presidente, desembargador Dilermando, antiguidade, então, depois eu falo aqui. Vamos lá. É coisa muito rápida. Nós já sabemos o seguinte, o desembargador expedito pediu vista, não é? Exato. O que não é? Mas eu queria colocar uma coisa pelo seguinte, nós estamos discutindo muita coisa, e com todas as vênias, mas o cerne da questão, e nós temos inúmeros julgados neste tribunal, é que o Ministério Público
preservadas as suas atribuições, no entanto, tem a obrigação de demonstrar a imprescindibilidade desse documento. Se não o fizer, o tribunal já decidiu nesse sentido. Data vênia do voto do relator, mas vamos aguardar o voto do Magno Expedito, né? Tanto é que eu registrei um voto divergente. Se o Ministério Público não demonstrar que é uma obrigação dele, está fora de cogitação, data vênia. E o que o Ministério Público trouxe agora, precisa saber se está nos autos, né? Trouxe agora verbalmente. Mas vamos aguardar o voto do Embargador Expedito. Como diz o Embargador Cláudio, os votos que foram citados, os julgamentos que foram citados, certamente serão disponibilizados para nosso conhecimento e decisão. Muito obrigado. Consta na própria denúncia, né, essa informação que foi trazida. Vamos aguardar o voto visto, né? Embargador Senhor presidente, Glauber, por favor. Obrigado. Serei breve aqui. Que pese o pedido de vista do desembargador Expedito, eu já vou adiantar o meu voto. E como destacou a divergência inaugural do desembargador Cornélio, há vários precedentes aqui no Pleno, na Câmara Criminal também, que em situações iguais, o Ministério Público, primeiro, ele tem que demonstrar a imprescindibilidade, a notificação tem que ser pessoal e tem que demonstrar também não ter havido a busca em outros locais que permitissem alcançar as informações tidas por necessárias à propositura da ação civil pública. No caso concreto, me parece que o Ministério Público notificou pessoalmente o gestor municipal em 3 oportunidades, inclusive dizendo na notificação ser imprescindível o que pede para a propositura da ação. No entanto, 2 detalhes me fazem permitir acompanhar aqui a divergência do desembargador Cornélio. É que as solicitações elas são feitas, e aí, doutor Flávio, a última delas é no ano de 2019, e a resposta é dada em fevereiro de 2021. Então, exatamente. Na minha visão, não há prejuízo à propositura da ação civil pública. E nem tampouco o gestor ele tem a obrigação de fornecer tudo aquilo que é pedido pelo Ministério Público. O Ministério Público pede, não atendido satisfatoriamente, poderá propor a ação que ali se busca exatamente, e até mesmo foi proposta a ação civil pública. Então, e o outro detalhe, na minha visão, mais imprescindível, é que partiu de uma notícia dos vereadores para o representante do Ministério Público, exatamente, e aí não buscou o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas essas informações. E os precedentes que tem na Câmara Criminal, o desembargador Saraiva colocou aqui no Pleno, no STJ, é de que o Ministério Público deve buscar em outros locais, se não atendido, essas informações. E como disse, havendo sido elas prestadas, ainda que não na sua integralidade, em um tempo razoável, e tido a ação sido proposta, eu vou pedir vênia ao relator, senhor presidente, em que pese o pedido de vista do desembargador Expedito, acompanhar a divergência para receber a denúncia e, por restar configurado aí a tipicidade material, absolver sumariamente o gestor municipal, senhor presidente. É o meu voto. O meu voto é pela inépcia da inicial. Eu já quero também deixar votado. Eu acompanho a divergência, inclusive com essa manifestação última aqui, feita pelo desembargador Glauber. Temos o pedido de vistas do desembargador Expedito, então vamos continuar com esperar o voto de vista do desembargador Expedito e fazendo apenas o que parece-me que há uma dispersão com relação aos fundamentos. Alguns rejeitam a denúncia, os outros absorvem preliminarmente e parece-me que entende que a denúncia é inepta. Então são efeitos diferentes, são com essas consequências, depois vai ter que ser verificado. Ajuste, no próximo julgamento a gente chega ao entendimento. A discussão é se chegará a um. Mas vamos prosseguir. E o 7º é da relatora desembargadora Maria de Lourdes, que teve que ausentar justificadamente. O 8º já foi informado não mesa. O 9º, que é a ação direta de inconstitucionalidade 080,
3441, da relatoria do desembargador Gilson. E após o voto do relator julgando procedente o pedido contido na inicial para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 8º da Lei 6.907 de 2019 do município de Natal, pediu vistas do desembargador Saraiva. Está em mesa, Excelência, esse processo? Já, presidente. Inclusive, eu já liberei o voto, acompanhando o relator, presidente. Ok. Os demais querem fazer alguma observação ou... Então, todos os votos já lançados. Então, já não tem mais nenhum, todos estão acompanhando, então... Doutora Lourdes, a senhora tem condições de estar por videoconferência no gabinete, tem condições de submeter a julgamento o 7º da pauta, que é o processo 088-376. Está ouvindo, desembargadora Lourdes? Estou ouvindo, sim. Como a senhora está no gabinete que foi participar da reunião no CNJ, eu indago se tem condições de colocar em mesa o 7º da pauta da relatoria de Vossa Excelência, é o processo 080-837. Está em mesa, Excelência. Está em mesa. Então, um pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Evandro de Oliveira Borges, advogado autor. Dr. Evandro está presente? E nem presente em mesa. O doutor advogado não está presente, então o processo passa para o julgado no 7º, só proclamando, já aqui com todos os votos protocolados do sistema, acompanhando a relatora, a unanimidade. Procedência do pleito, né? Exatamente. Por último, temos aqui o 10º, que é a revisão criminal 080-8603, da relatoria do desembargador Gilson, onde consta como requerente Silvio Leonardo da Cunha Moreira. Após o voto do relator em consonância parcial com parecer da segunda Procuradora de Justiça, dando parcial provimento ao pleito, o desembargador Cláudio Santos pediu vista. Está em mesa? Voto acompanhando. Acompanhando. Todos os votos também acompanhando, proclamando a unanimidade. Algum processo que não tenha sido chamado por parte da presidência? Então, declaro encerrado a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Expedientes algum? Nenhum, Excelência. Nós temos em mesa várias movimentações, promoções de juízes que estavam suspensas e estão sendo submetidas na presente ocasião. São 10 movimentações para a terceira vara da comarca de Caicó, segunda vara da comarca de Macau, segunda vara da comarca de Areia Branca, segunda vara da família da comarca de Parnamirim, primeira vara da comarca de Areia Branca, terceira vara da comarca de Açu, para o Juizado Especial Civil e Criminal de Fazenda Pública da comarca de Santa Cruz, primeira vara da comarca de Santa Cruz, para o Juizado Especial Civil e Criminal da Fazenda Pública da comarca de São Gonçalo do Amarante e para a vara única da comarca de Jucurutu. O primeiro processo, que trata-se de promoção por antiguidade, promoção por merecimento, em trânsito intermediária, da terceira vara da comarca de Caicó. Como já adiantei aos senhores, esses processos não há disputa, porque todos praticamente candidatos únicos, porque quando há disputa, o outro já foi removido, já tinha sido candidato também por antiguidade, então acaba ficando só um candidato restante em cada um desses processos. Perfeito. As notas foram arbitradas, aí como nos processos, nos votos foram disponibilizados com antecedência, e ficou na seguinte situação. Pela ordem, o primeiro, como já fizemos a referência, que é por merecimento terceira vara da comarca de Caicó,
o doutor Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, com 94,35 pontos. Segundo processo, que é o promoção por antiguidade, para a segunda vara da comarca de Macau, o mais antigo, doutor Eduardo Nery Negreiros. O terceiro processo, pela ordem, temos também promoção por critério de merecimento para a segunda vara da comarca de Areia Branca. O promovido foi o doutor Emanuel Telino Monteiro, com 90,86 pontos. No quarto, pela ordem, no promoção por antiguidade para a segunda vara de família da comarca de Parnamirim, doutora Tânia Bezerra Adelino de Lima. O quinto processo, por critério de merecimento, promoção para a primeira vara da comarca de Areia Branca, doutora Larissa de Almeida Nascimento, com 75,86 pontos. Em sexto, por antiguidade, para a terceira vara da comarca de Açu, doutor Renan Brandão de Mendonça. O sétimo também é vara de promoção por antiguidade para o Juizado Especial Civil e Criminal da Fazenda Pública da comarca de Santa Cruz, doutor João Rico Bressão de Souza, fazendo a observação que esses dois estão sendo em conjunto, porque o sexto anterior é uma vaga remanescente de movimentação anterior, já feita o ano passado. E por isso que estão sendo trazidas em conjunto. O oitavo é a promoção por merecimento para a primeira vara da comarca de Santa Cruz, doutora Maria Cristina Menezes de Paiva Viana, com 82,86 pontos. Nono é promoção por critério de antiguidade para o Juizado Especial Civil e Criminal da Fazenda Pública da comarca de São Gonçalo, tendo como mais antigo doutora Lidiane Maria de Lucena Maia. E, por fim, o décimo é promoção por merecimento para a vara única da comarca de Jucurutu, doutor Edson Bezerra de Costa Uchoa, com 84,52 pontos, de acordo com a soma das pontuações obtidas. São esses, eu indago se está a concordância de todos, podemos proclamar unanimidade. De acordo, excelência. Então, proclamando a unanimidade em todos os processos. Comunicações e propostas. Registrar a moção de congratulação pela passagem natalícia do desembargador Manuel dos Santos, que ocorrerá no próximo sábado, dia 29 de abril, e também registrar o voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Luísa Alves, tia da nossa colega desembargadora Maria Zeneide, ocorrido no dia 24 próximo passado. São esses os registros da presidência. Desembargador Amauri. Não tenho nenhuma proposição, não sei acompanhar as proposições de Vossa Excelência. Desembargador Cláudio Santos. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Também não, presidente. Desembargador Dilermano. Também não, presidente. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, apenas para registrar aqui, na próxima sessão do dia 3 de maio, e na do dia 17, eu não estarei presente, porque no dia 3 estarei em Mossoró e no dia 17 em Caicó, em atividade dos juizados especiais, senhor presidente, da coordenação. Ok. Feito o devido registro para as anotações devidas. Desembargadora Zeneide. Senhor presidente, eu quero agradecer as condolências, mas lhe dizer que a minha tia morreu também, vítima de uma queda. É uma coisa infelizmente que tem a gente ocorrido. está vendo assim todo dia, e na minha família é a 6ª pessoa que falece assim em menos de um ano. Também, senhor presidente, pedi autorização ao tribunal para me ausentar do dia 27 a 30, que é a reunião do COPEDEM, né, onde será discutido o futuro dos negócios e a Justiça 5.0. No entanto, eu vou no dia 27, mas volto no dia 29 pela manhã, bem cedinho. Ok. Feito os devidos registros. Vai ser registros. no Rio de Janeiro dessa vez. Porque
porque todo mês acontece uma reunião. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Acompanho as proposições formuladas por Vossa Excelência, não tenho nenhum. Desembargador Gilson. Sem proposição. Desembargador Cornélio. Também, sem proposição. Desembargador. Está me ouvindo? Sim. Alguma proposição, desembargadora? Nenhuma proposição, só informando que foi feita uma pergunta no plantão entre o gabinete aqui e o do desembargador Gilson. E também, Excelência, comunicando mais um artigo que foi publicado na revista do Poder Judiciário, de autoria do jurista e professor Jorge Miranda. Ok. A mudança de plantão foi necessária em virtude de compromisso do desembargador Gilson Barbosa. Exatamente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.